O testamento não era apenas papel. Tinha o cheiro gélido de terra revirada e o peso de uma maldição que se recusava a morrer no leito de agonia do meu pai. Quando o advogado abriu os lábios secos para proferir a última vontade do coronel Juvenal, o ar na sala apodreceu instantaneamente, como se um caixão tivesse sido violado sob o sol do sertão. Para Sebastião, o filho que nasceu da lama e na lama permaneceu, deixa apenas as ruínas do casarão da beira do rio. No momento em que aquele lugar maldito foi nomeado, o riso de Vicente e Arnaldo não foi humano. Foi o estridor de hienas celebrando a posse das terras gordas, enquanto para mim restava apenas o esqueleto de madeira podre e o silêncio dos mortos. Olhei para as minhas palmas, sucadas por cicatrizes que pareciam mapas de caminho sem volta. E senti o desprezo dos meus irmãos como fumaça de enxofre impregnando minha camisa de brim. Vicente ostentava um anel de rubi que parecia um olho esbugalhado vigiando a própria avareza, enquanto Arnaldo limpava o suor com um lenço de seda que cheirava a capitais distantes e traição. Eles não viam em mim um irmão, mas um peão de luxo que acabava de ser excomungado da linhagem. O casarão era um monstro de peroba que a natureza tentava devorar há 30 anos, mas que cuspe a debolta a cada cipó como se tivesse uma alma indigesta que rejeitasse até o abraço final da terra. O velho coronel morreu com os olhos abertos, vidrados em um terror que ninguém na cidade ousou decifrar nos últimos dias de sua vida amarga. Suas últimas palavras, rabiscadas com o tremor da agonia no final do documento. Era um enigma que fazia os pelos da minha nuca se eriçarem como os de um cão acuado. O ouro que sustenta o novo horizonte é lá tão perto do que repousa onde a sombra nunca se move. Tião, não acenda velas onde o escuro já é dono, pois a luz só serve para mostrar o que deveria permanecer enterrado. Meus irmãos chamaram aquilo de delírio senil, mas eu vi a tinta preta como sangue coagulado, um aviso de quem conhecia o inferno. Levantei-me daquela cadeira de couro sem dizer uma única palavra, enquanto o sol lá fora tentava, em vão, furar as nuvens de chumbo que traziam a primeira e mais amarga chuva do ano. O peso da chave enferrujada no meu bolso parecia o de um feto morto, uma carga fria que sugava o calor da minha coxa e me lembrava da minha nova condição de pária. Eu deixava para trás o império que ajudei a erguer com cada noite de vigília no curral e cada cicatriz ganha na lida contra o tempo. Vicente jogou uma moeda no chão, aos meus pés, um insulto final. Eu não a peguei. O que vem do desprezo tem gosto de veneno. Montei na minha mula e segui o rastro da estrada que o mato já começava a ocultar, como se a própria terra quisesse apagar o caminho para o abismo. O casarão da beira do rio se erguia no horizonte como um dente podre na boca de um cadáver, vigiando minha aproximação com janelas que pareciam órbitas vazias. Diziam que as paredes daquela casa suavam um lodo preto, que tinha o cheiro de pecados antigos e que o rio mudava de curso apenas para não tocar seus alicerces. Eu era o herdeiro do nada, o guardião de um cemitério vertical. Mas no fundo do meu peito, a honra rugia mais alto que o medo do desconhecido. Bem-vindos ao limiar onde a razão se perde e o sertão revela sua face mais cruel. Se vocês vieram em busca de finais coloridos e lições suaves, deram passo errado na porteira. Aqui, o sol não nasce para abençoar a lida, mas como um olho de fogo que vigia as chagas da terra e expõe a podridão oculta sob o veludo dos gananciosos. Hoje, vocês caminharão pela trilha de Sebastião, um homem que foi banido pelo próprio sangue para o esquecimento, dentro de um casarão que respira segredos inomináveis e range como se tivesse ossos apodrecidos sob as tábuas do assoalho. A jornada que se inicia é um mergulho no abismo da alma humana, onde a honra é o único amuleto capaz de enfrentar o que rasteja no escuro. Sebastião, o filho deserdado, recebeu como herança a morada do silêncio e o sussurro dos mortos, enquanto seus irmãos brindavam com o ouro da traição. Mas cuidado! Nesta história, as ruínas não guardam apenas poeira, elas escondem uma justiça que cobra seu preço em arrependimentos e sombras. Preparem-se para descobrir que, às vezes, o que o mundo descarta por desprezo é exatamente onde o destino enterrou seu acerto de contas mais sangrento. Antes de forçarmos a fechadura deste mistério, peço que cele o seu pacto com esta narrativa. Se o arrepio que percorre sua espinha agora é o sinal de que você valoriza a integridade acima da prata, deixe o seu like agora mesmo. Esse pequeno gesto é como uma tocha acesa em uma noite de tempestade. Ele ajuda nossa voz sombria a alcançar aqueles que, como Sebastião, caminham sozinhos pelo vale da injustiça. Não permita que esta luz se apague. O seu apoio é o que nos permite continuar explorando os cantos mais escuros desta terra esquecida por Deus. E se você deseja descer cada degrau desta escadaria de sombras sem se perder no caminho, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Mas fique avisado, uma vez que o portão se fecha atrás de nós e a narração começa. O silêncio da sua casa nunca mais terá o mesmo sentido.
O algoritmo do destino observa atentamente quem tem a coragem de ficar até o clarear do dia e quem foge ao primeiro estalo da madeira. Junte-se à nossa comunidade de almas corajosas e não perca o momento em que a verdade finalmente for violada. O sertão é vasto e suas sombras viajam por caminhos que a lógica desconhece. De qual rincão deste mundo você ouve esse chamado sinistro? Escreva nos comentários o país, o estado e a cidade onde o escuro o cerca neste momento. Eu leio cada palavra com a intuição de quem sabe que, muitas vezes, o perigo está mais perto do que imaginamos. Há algum casarão maldito em sua terra ou uma lenda que faz os velhos se calarem ao entardecer. Compartilhe seu medo conosco. Agora, acomodem-se. A sorte está lançada e a chuva de janeiro já começou a lavar os rastros de Sebastião. A carcaça de peroba do casarão da beira do rio exalava uma hostilidade silenciosa, como se cada viga fosse um osso quebrado que nunca cicatrizou no corpo daquela terra. Ao cruzar o umbral, o ar que me recebeu não era apenas parado. Era um hálito rançoso que carregava o odor de orações interrompidas e de cera de vela de velório que se recusava a derreter. Meus passos sobre o assoalho produziam um som cavo. Uma percussão de madeira e vazio que parecia despertar algo que dormia nas frestas do pó acumulado por 30 invernos. A luz que entrava pelas frestas das janelas pregadas não iluminava. Apenas riscava a escuridão com cicatrizes de poeira que dançavam em um ritmo febril e doentio. Eu sentia o peso da chave de ferro no meu bolso como um feto morto, uma carga fria que sugava o calor da minha coxa e me lembrava, a cada batida do coração, da minha nova condição de herdeiro do pavor. Caminhei em direção ao que um dia fora o hall de entrada, onde móveis cobertos por lençóis brancos e amarelados se erguiam da penumbra como mortalhas esperando o dia do julgamento final. O cheiro de mofo era tão denso que eu podia quase mastigá-lo, um gosto de tempo apodrecido que se instalava na minha garganta e dificultava, fôlego que o medo tentava roubar. Em uma das paredes, um espelho de moldura dourada e carcomida pelo zinco refletia uma versão de mim que eu não reconhecia. Um Sebastião cujos olhos pareciam já pertencer àquela casa de sombras. Notei que, sob a camada de sujeira, o assoalho de peroba parecia vibrar de uma forma estranha. Uma pulsação lenta e rítmica que vinha diretamente das fundações, como se a casa tivesse um coração de pedra batendo sob meus pés. No canto da sala, uma escrivaninha de jacarandá exibia uma mancha escura e seca que a luz pálida do final da tarde teimava em destacar contra o verniz descascado. Era uma marca que o tempo não ousou apagar. Uma cicatriz de sangue ou tinta preta que evocava o último momento de lucidez do coronel Juvenal antes de sua alma se perder no labirinto da ganância. Passei os dedos pela madeira fria e senti um formigamento que subiu pelo meu braço. Um choque de memórias alheias que sussurravam sobre pactos feitos no escuro e dívidas pagas com o silêncio de quem não teve voz para gritar. Eu sabia que cada objeto naquele cômodo era uma testemunha muda de uma atrocidade que Vicente e Arnaldo acreditavam ter sido varrida para debaixo do tapete da Novo Horizonte. Mas as sombras daquela casa não sabiam mentir. De repente, um estalo seco veio do andar superior, seguido pelo som inconfundível de algo metálico sendo arrastado sobre a madeira nua e rangente do corredor. Era um ruído pesado. Uma cadência de correntes que raspavam o chão com uma insistência que fazia meus dentes doerem e minha espinha se curvarem involuntariamente sob o peso do desconhecido. Minha mão buscou o cabo do canivete na cintura, mas a frieza que emanava do alto da escada em espiral era uma barreira que desafiava a coragem física de qualquer homem de lida. O casarão estava começando a falar comigo. E sua linguagem não era feita de palavras, mas de vibrações que ecoavam nos porões da minha consciência, exigindo que eu subisse para enfrentar o legado de cinzas que meu pai me deixou por puro desprezo. A escadaria de madeira era uma garganta escura que parecia querer engolir a luz fraca da tarde, com degraus tão gastos que sugeriam o passar de pés invisíveis e incansáveis durante décadas de abandono. Ao tocar no corrimão, senti uma viscosidade oleosa, como se a peroba estivesse suando um lodo preto que tinha o cheiro gélido de um rancor que nunca encontrou repouso no túmulo. O primeiro degrau gemeu sob o meu peso, um lamento longo e agudo que pareceu silenciar até o rugido do rio-sangue lá fora, deixando apenas o som da minha respiração curta e o bater frenético do meu coração contra as costelas. Eu não estava apenas subindo para um quarto. Eu estava subindo para o epicentro de uma maldição que aguardava o retorno do filho honesto para finalmente cobrar o seu dízimo de verdade. No topo da escada, a temperatura caiu drasticamente e a minha própria respiração começou a formar uma névoa branca que flutuava diante dos meus olhos como o fantasma de uma oração esquecida. O corredor era um túnel de sombras onde as portas fechadas pareciam vigiar cada movimento meu, guardando atrás de si as mágoas que Juvenal trancou com cadeados de medo e arrogância. A última porta ao fundo estava entreaberta, e de lá saía um cheiro de alfazema estragada misturado ao querosene de um candeeiro, que ninguém deveria ter acendido naquela morada de mortos.
Aproximei-me com a cautela de um caçador, sentindo que a cada passo o chão ficava mais frio, como se eu estivesse caminhando sobre a superfície de um lago congelado feito de arrependimentos humanos. Empurrei a porta do antigo quarto do meu pai e o ranger da madeira foi um grito que rasgou a penumbra, revelando um interior onde a escuridão parecia ter uma densidade física quase tátil. No centro do quarto, uma cama de dossel com cortinas de veludo preto parecia um altar fúnebre erguido para a solidão perpétua de um homem que teve tudo, mas não possuiu nada. Sobre o colchão de palha, vi um vulto sentado. Uma silhueta de sombra absoluta que não refletia a claridade que restava no céu e que apontava um dedo longo para uma viga de sustentação no canto da parede. O pavor tentou me cegar, mas a lembrança do testamento voltou como um chicotaço. Ouro é lá tão perto do que repousa onde a sombra nunca se move. Forcei meus olhos a focarem no local indicado e percebi que a sombra projetada por aquela viga específica permanecia estática, mesmo com o movimento da luz natural que morria lá fora. Era um buraco na realidade, uma mancha de negrume sólido que parecia sugar toda a sanidade do ambiente para alimentar a sua própria existência maligna e pesada. Ajoelhei-me diante da viga, sentindo o frio sobrenatural queimar a ponta dos meus dedos, e comecei a tatear o assoalho em busca da fenda que meu pai descrevera entre delírios e agonias. Encontrei uma tábua solta e, usando a lâmina do canivete, comecei a forçar a madeira podre, ouvindo o estalido seco da peroba cedendo sob o peso da minha curiosidade desesperada e da minha fome de justiça. Sob a tábua, não encontrei o brilho do ouro, mas a frieza de uma caixa de ferro selada com lacre de cera vermelha, envolta em um pano manchado por um marrom que lembrava sangue seco de muitos anos. Ao tocar no metal, uma onda de imagens violentas invadiu minha mente, gritos na beira do rio, o estalo de chicotes e o olhar gélido do meu pai selando um pacto de morte para erguer o império da Novo Horizonte. E o compreendi naquele instante de pavor absoluto, que Vicente e Arnaldo herdaram a superfície brilhante, mas eu fora escolhido para carregar o peso da fundação de ossos que sustentava toda a riqueza da nossa família. O casarão não era uma herança de desprezo, era minha sentença como juiz de uma linhagem que escolheu a prata em vez da alma. A porta do quarto bateu com uma força estrondosa, trancando-me naquela escuridão gelada junto com o vulto que eu sentia estar agora parado logo atrás do meu pescoço. O silêncio tornou um grito uníssono de 1000 almas clamando por justiça. E a primeira chuva da tempestade de janeiro começou a desabar sobre o telhado com o peso de uma sentença final. Eu apertei a Bíblia da minha mãe contra o peito, sentindo que a honra era o único abrigo que me restava em um lugar onde o escuro já era o dono absoluto de tudo. A primeira noite no casarão da beira do rio estava apenas começando e eu sabia que, para ver o sol novamente, eu teria que aprender a respirar o ar daquele abismo que Vicente e Arnaldo nem ousavam imaginar. O baque da porta ecoou pelas vigas de peroba como o disparo de uma espingarda no silêncio de uma madrugada de caça. Selando o meu destino naquele quarto de mágoas e poeira, a escuridão que se seguiu não era apenas a falta de luz. Era uma substância densa, uma névoa de piche que parecia querer preencher os meus pulmões e sufocar o grito que morria na minha garganta seca. Eu sentia a presença do vulto logo atrás de mim, um frio que não vinha do vento da tempestade, mas de um abismo onde a alma humana se perde em arrependimentos que o tempo não consegue curar. Meus dedos, trêmulos e suados, apertavam a caixa de ferro contra o peito, e o metal parecia pulsar em uma nota baixa e constante, um coração mecânico e frio que guardava o segredo do império que o meu pai ergueu sobre a dor alheia. O cheiro de alfazema estragada em Tesser, misturando-se ao odor metálico de sangue antigo que parecia brotar das juntas da madeira apodrecida sob os meus joelhos. Com a lâmina do canivete de meu avô, comecei a raspar o lacre de cera vermelha da caixa, sentindo cada lasca que caía como se fosse um pedaço da pele do coronel Juvenal sendo arrancada em vida. A tampa de ferro resistiu com um gemido estridente, um protesto metálico que vibrou nos meus ossos e despertou sussurros que vinham de trás das paredes de pau a pique. Vozes que clamavam nomes que a história oficial do sertão tentou apagar com chicote e ouro. Quando a caixa finalmente se abriu, não encontrei o brilho das moedas de prata que Vicente e Arnaldo certamente esperariam, mas sim papéis amarelados, frágeis como asas de mariposa, e uma pequena medalha de São Jorge, a mesma que minha mãe usava antes de desaparecer naquelas águas barrentas do Rio Sangue. O ar que escapou de dentro do baú tinha o gosto de poeira de cemitério, uma exalação fétida que me fez tossir e quase perder o equilíbrio sobre o assoalho traiçoeiro. Retirei o primeiro documento e, sob a luz azulada que ainda teimava em brilhar entre as frestas das tábuas, li as palavras que mudariam o sentido da minha linhagem para sempre. Não eram escrituras de compra, mas confissões de massacres. O meu pai não adquiriu as terras da Novo Horizonte. Ele as lavou com o sangue de famílias inteiras que se recusaram a ceder à sua vontade de ferro. O casarão da beira do rio era, na verdade, o túmulo de uma injustiça monumental, o local onde os corpos de quem se opôs ao coronel foram empilhados e esquecidos sob o assoalho de peroba. Eu era o guardião de um cemitério vertical, o herdeiro de uma fundação de ossos que sustentava o luxo e a soberba que Vicente e Arnaldo agora ostentavam na sede da fazenda, ignorantes da podridão que nutria o pasto do seu gado de raça.
Uma das cartas, escrita com a caligrafia tortuosa e agônica de Juvenal em seus últimos dias, revelava que o motivo do meu banimento não era o ódio, mas o pavor que ele sentia de me olhar nos olhos e ver o reflexo da minha mãe. Ela, a única alma pura que aquele homem um dia amou, tentou denunciar as atrocidades ao juiz da comarca e acabou sendo silenciada por uma maldição, que o coronel mesmo invocou ao profanar aquele solo sagrado. Juvenal não podia me dar as terras ricas porque sabia que a minha honestidade seria o incêndio que purificaria o império de mentiras que ele construiu com tanto esforço e crueldade. Ele me atirou nas ruínas como um último ato de covardia, esperando que o silêncio do casarão fizesse comigo o que fez com a mulher que ele destruiu 30 anos atrás. Senti uma mão invisível e gélida tocar o meu ombro. Mas desta vez o toque não trazia o pavor da morte, mas a urgência de uma missão que fora adiada por décadas de omissão e medo. O vulto do meu pai, parado no canto do quarto como uma mancha de negrume absoluto, apontou novamente para o chão, mas agora para um local específico sob a imensa cama de dossel com cortinas de veludo preto. O frio ali era tão intenso que a umidade da tempestade começava a congelar nas paredes, formando desenhos de unhas e mãos desesperadas que pareciam lutar para sair do plano das sombras. Eu arrastei o móvel pesado, o som da madeira rangendo contra o assoalho ecoando como um grito de agonia por toda a estrutura, revelando uma pequena tábua marcada com um entalhe em forma de cruz. Ao remover aquela peça de peroba, não encontrei apenas escuridão, mas uma abertura que levava para um conjunto de degraus de pedra escavados diretamente na rocha viva, descendo para o estômago daquela morada lúgubre. O ar que subia dali era pesado, saturado com o lodo carmesim que eu vira soar das paredes e com o murmúrio constante das águas do rio Sangue, que pareciam correr logo abaixo da fundação. Eu não era mais o vaqueiro humilhado que chorava na estrada de terra. Eu era agora o executor de uma sentença que fora escrita com o suor da honestidade temperada no gelo do pavor absoluto. Vicente e Arnaldo podiam ter ficado com ouro e com gado, mas eu tinha recebido as chaves do tribunal onde cada segredo dos Juvenais seria finalmente pesado e julgado. Desci o primeiro degrau sentindo o chão de pedra vibrar com o pulsar de 1000 corações que pararam de bater sob as ordens do meu pai. Uma sinfonia fúnebre que guiava os meus passos para o desconhecido. As paredes da escadaria estavam cobertas por inscrições feitas com as pontas dos dedos. Nomes e datas de pessoas que a Novo Horizonte tentou apagar da existência, mas que o casarão preservou como provas irrefutáveis de crime. Eu era o único homem vivo com estômago para carregar aquele peso. O único elo de luz em uma corrente de sombras que agora exigia a devolução do que fora roubado sob o carimbo falso da autoridade coronelista. A cada degrau que eu descia, o Sebastião da fazenda Novo Horizonte morria um pouco mais, dando lugar a uma entidade de justiça que não conhecia a palavra perdão para quem se alimentou do silêncio. Lá fora, o rio Sangue rugiu com uma fúria renovada, e eu senti que as águas barrentas estavam tentando invadir o porão, como se quisessem participar da missa de pavor que eu estava prestes a celebrar nas entranhas da casa. A medalha de São Jorge na minha mão começou a emitir um calor reconfortante, agindo como um farol contra a névoa de piche que tentava cegar o meu discernimento e me arrastar para a loucura. Eu sabia que Vicente e Arnaldo, no conforto de suas poltronas de couro na capital, começariam a sentir naquela noite o primeiro calafrio de uma febre que nenhuma medicina seria capaz de curar. O eclipse da alma deles estava apenas começando e o casarão da beira do rio era o local geográfico de onde partiria a enxurrada que não deixaria pedra sobre pedra no império do meu pai. Ao atingir o fundo da cripta, encontrei um túmulo sem identificação, selado com correntes de ferro que pareciam estar em brasa, apesar do gelo que dominava o ambiente. Era o local onde Juvenal trancou o resto da dignidade que ele não conseguiu matar. O coração de uma maldição que se alimentava da mentira e que agora, diante da minha presença, pedia para ser finalmente libertada. As vozes nas paredes do porão tornaram-se um grito uníssono, um lamento coletivo que sacudiu as fundações do universo. Sertanejo e silenciou até os trovões que desabavam lá fora com o peso de uma condenação final. Eu entendi que a herança do desprezo era, na verdade, o dote de um juiz, e que a minha vida de servidão fora o treinamento necessário para que eu pudesse suportar o brilho negro daquela verdade absoluta. Aproximei-me do túmulo acorrentado e o vulto do meu pai reapareceu ao meu lado, ajoelhado e soluçando um lodo preto que manchava as pedras da cripta, um sinal de que o coronel finalmente compreendia o tamanho da ruína que deixara. O jogo das sombras estava atingindo a sua fase mais crítica, e eu era a peça que Vicente e Arnaldo subestimaram. O peão que atravessou o tabuleiro das cinzas para se tornar o mestre da destruição. Eu toquei nas correntes de ferro e elas se romperam em estalos de agonia, revelando que o segredo final da beira do rio estava pronto para ser jogado na face de quem um dia ousou rir da minha honra. A noite estava apenas na sua metade sombria, e o casarão da beira do rio ainda tinha muita sede de confissão, antes de permitir que o sol voltasse a nascer com a cor da justiça. O estalo das correntes se rompendo no fundo da cripta foi um som definitivo. Um veredito metálico que ecoou pelas entranhas da rocha e pareceu silenciar, por um instante, a fúria da tempestade lá fora.
Eu estava diante do túmulo proibido. O local onde a mentira do coronel Juvenal fora selada com o peso do ferro e do esquecimento absoluto. A tampa do caixão de peroba, livre de suas amarras, soltou um lamento longo e agudo. Uma exalação de ar gelado que trouxe consigo o aroma mais puro e inesperado de flores de laranjeira, lutando contra o cheiro de decomposição espiritual que saturava o casarão. Ao contrário do que minha mente atormentada esperava, não havia ali um corpo carcomido pelos vermes ou uma ossada acusadora. O interior do caixão estava vazio de carne, preenchido apenas por uma luz branca e difusa que parecia ser o resto do fôlego da minha mãe, guardado naquela caixa como uma prova de que a luz não pode ser enterrada pela mão dos homens. Ajoelhei-me sobre o solo úmido da cripta e minhas mãos, marcadas pela lida bruta, mergulharam no fundo do caixão, buscando o que o pavor do meu pai não teve coragem de destruir. No fundo daquela tumba simbólica, sob uma camada de pétalas secas que ainda guardavam a cor da esperança. Meus dedos tocaram um cilindro de couro selado com o brasão invertido da nossa linhagem. Ao abrir o invólucro, a verdade saltou diante dos meus olhos sob a luz violeta do candeeiro. Eram as escrituras originais do Vale do Cedro, assinadas não pelo coronel, mas pelos legítimos donos que foram riscados da história pelo fio do facão. Juvenal não era o dono daquelas terras. Ele era o ocupante de um império de papel. Um ladrão que trocou a alma de sua família por hectares de terra que agora gritavam por justiça. Eu era o único homem vivo a possuir a prova da infâmia. A única testemunha de que a fazenda Novo Horizonte era um monumento erguido sobre o roubo e a carnificina. Enquanto eu segurava o destino da nossa família naquela cripta, a quilômetros dali, na sede luxuosa da fazenda, o pavor começava a cobrar o seu dízimo de Vicente e Arnaldo. Os relatos que o vento trazia falavam de uma praga invisível que agora infestava os canos de mármore e as fontes de cristal da Casa Grande, transformando a água pura em um lodo preto e fétido que cheirava a pecado e arrependimento tardio. Arnaldo, mergulhado em uma paralisia de loucura, passava as horas trancado na biblioteca, jurando que as letras dos seus livros de contabilidade se transformavam em vermes que tentavam devorar a sua pele pálida. Vicente, por sua vez, vagava pelos corredores disparando seu revólver contra vultos que ele via passarem pelas frestas das portas de carvalho. Mas cada bala era tragada pelo escuro, deixando para trás apenas o eco de sua própria soberba sendo estilhaçada pelo medo do que rastejava nas sombras. O rio Sangue, cujas águas eu acreditava estarem apenas nos arredores do casarão, agora parecia correr por debaixo de cada palmo de chão da Novo Horizonte, pulsando com o ódio das famílias que Juvenal calou no passado. Eu sentia, através da escritura que apertava contra o peito, a vibração do colapso final de um império que fora construído sobre a areia movediça da traição familiar. As cercas de arame farpado que Vicente usava para delimitar o seu poder começaram a arrebentar sozinhas, estalando no silêncio da noite como chicotadas de fogo que marcavam a terra para sua nova e honesta colheita. A fazenda estava sendo sitiada por uma força que não usava armas de fogo, mas sim a memória implacável de um solo que fora violado e que agora exigia a devolução de cada grão de poeira roubado. Sob o carimbo falso da autoridade, do alto do casarão da beira do rio, eu observava o horizonte onde a sede da fazenda tremia sob o peso de um eclipse espiritual. Uma névoa cor de chumbo que impedia que qualquer luz verdadeira tocasse as paredes manchadas de lodo. O vulto do coronel Juvenal, agora reduzido a uma nuvem de fumaça cinzenta e estéril, pairava sobre os currais como um corvo que não consegue mais pousar na carniça que ele mesmo gerou em vida. Eu compreendia que a destruição daquela fazenda era o sacrifício necessário para que o sertão pudesse respirar novamente, livre do peso da mão de ferro que o esmagara por 3 décadas de injustiça e silêncio. Eu era o observador de um incêndio espiritual que consumia a mentira e preservava apenas a cinza da verdade. O único homem vivo capaz de suportar o brilho negro daquela revelação apocalíptica no coração das matas. As plantações de milho e café da Novo Horizonte, que Vicente ostentava como o motor da sua riqueza, murchavam em segundos diante dos olhos dos poucos peões que ainda não haviam fugido em pavor. As folhas tornevam carvão preto sob o toque da brisa gelada que nascia nas entranhas do casarão, transformando a paisagem de fartura em um cemitério de vegetação que o sol do sertão se recusava a iluminar com a sua claridade natural. O eclipse era total na alma daquela propriedade. Não havia mais patrões. Restava apenas o acerto de contas de uma terra que fora violada e que agora exigia a devolução de cada gota de sangue derramada. Vicente e Arnaldo eram agora prisioneiros de um luxo que exalava o odor de velório. Donos de hectares que não produziam nada além de calafrios e memórias de um tempo em que eles se achavam deuses. Peguei a escritura legítima e caminhei de volta para a sala principal do casarão, sentindo que o solo sob meus pés agora me reconhecia como seu único e verdadeiro protetor diante de Deus e dos homens. As vozes nas paredes, antes agressivas e roucas, agora cantavam um hino de libertação. Uma música grave que falava do fim da Novo Horizonte e do nascimento de uma nova era de honra sertaneja. Eu sentia a medalha de São Jorge no meu pescoço emitir um calor constante, agindo como uma âncora que me impedia de ser levado pela enxurrada de pavor que agora consumia os meus irmãos.
Eu era o herdeiro das cinzas que se tornara o senhor da luz, o vaqueiro que o mundo humilhou e que o destino escolheu, para ser o zelador de um tribunal que floresceria sob a verdade absoluta e lúgubre. O sol que tentava nascer sobre o vale era uma esfera pálida e doentia, velada pela fumaça de um passado que finalmente fora colocado na fogueira da purgação espiritual por minhas próprias mãos calejadas. Eu via os cavalos de raça da fazenda Novo Horizonte fugirem em direção ao Rio Sangue, preferindo o abraço das águas barrentas ao pavor que preenchia os corredores de mármore da sede luxuosa. Vicente assistia à debandada de sua fortuna do alto da varanda, as mãos agarradas ao corrimão até que seus dedos sangrassem sob a pressão do desespero absoluto que agora o encurralava. A Novo Horizonte estava sendo evacuada pela vida, sobrando apenas a morte e o silêncio para habitar os cômodos vazios que um dia ecoaram com risos de desprezo e banquetes de pura vaidade humana. A sombra do coronel Juvenal tentou um último gesto de autoridade sobre mim, erguendo-se diante da janela do casarão como um gigante de fuligem. Mas o meu olhar, forjado na dor e na honestidade, o fez recuar para o abismo. Eu não tinha mais medo do meu pai, pois eu agora possuía o que ele mais temeu em vida: a prova física de sua covardia e a coragem de mostrá-la para o mundo sem hesitações. O império dos Juvenais deixara de existir no mundo espiritual. E o que Vicente e Arnaldo ainda tentavam segurar eram apenas os fragmentos de um cadáver que a terra já começava a tragar. O eclipse estava atingindo a sua fase de totalidade, e o cheiro da terra molhada trazia o aviso de que o acerto de contas final estava batendo a porteira da Casa Grande com a força de um furacão sertanejo. Ao final do capítulo, eu estava sentado na varanda do casarão da beira do rio, com as escrituras legítimas no colo e o olhar fixo na estrada onde, em breve, Vicente e Arnaldo chegariam descalços. Eles viriam implorar por uma gota da água que eles me negaram, buscando no irmão ladrão a salvação para a febre de arrependimento que os consumia nas suas poltronas de seda. O jogo das sombras estava chegando ao fim, mas a purgação final ainda exigia que os culpados tocassem no lodo, que sustentava a sua fortuna para entenderem o preço real de cada moeda de prata. O casarão da beira do rio brilhava com uma dignidade nova e sombria, pronto para ser o cenário do último ato de uma justiça que o sertão aguardara por 30 longos anos. A calmaria que se seguiu à tempestade de janeiro não trouxe o alento do frescor, mas um silêncio espesso que parecia ter sido colhido no fundo de um poço seco, onde o ar é pesado demais para ser respirado sem esforço. Eu permanecia imóvel na varanda do casarão, observando a névoa barrenta que subia do rio Sangue e se enroscava nos troncos retorcidos das árvores, como se a própria terra estivesse exalando um lamento por séculos de injustiça. O horizonte, onde outrora brilhava o império de mármore da Novo Horizonte, agora era uma mancha borrada de cinza e chumbo, um deserto de alma onde o sol se recusava a nascer com a sua força habitual. Eu sentia a vibração da escritura legítima sob a minha camisa, um pulsar que se sincronizava com a batida do meu próprio coração, transformando o vaqueiro deserdado no único juiz, capaz de proferir a sentença final sobre aquela linhagem amaldiçoada pela ganância. O cheiro de terra molhada e mofo ancestral era o perfume da minha soberania, o dote de um homem que habitava as sombras para proteger a luz da verdade. Os primeiros vultos surgiram na estrada de barro por volta da hora da Ave Maria. Mas não vinham com a pompa dos cavalos de raça ou o rugido dos motores caros que Vicente tanto amava ostentar na cidade. Eram duas silhuetas quebradas, figuras que se arrastavam pela lama como vermes expulsos de uma ferida aberta, caminhando em uma cadência de pavor que ecoava nos meus ossos antes mesmo de atingir os meus ouvidos. Arnaldo vinha à frente, mas a sua elegância de seda fora devorada pela loucura. Ele trazia o rosto pintado pelo lodo preto da fazenda e as mãos ocupadas em segurar um vazio inexistente, como se estivesse carregando as ossadas que ele ajudou a esconder por 30 anos. Vicente vinha logo atrás, outrora rei do gado agora reduzido a um náufrago de sua própria soberba, com o olhar vidrado em um pavor que nenhuma fortuna seria capaz de comprar ou afastar da sua consciência corroída pelo silêncio. À medida que se aproximavam da escadaria de pedra do casarão, percebi que o luxo deles havia se transformado em uma mortalha de trapos imundos, impregnados com o odor metálico de sangue antigo e o suor frio do arrependimento que chega tarde demais. Estavam descalços, com os pés dilacerados pelos espinhos da caatinga e pelas pedras afiadas que Juvenal usou para pavimentar a sua ascensão sobre a miséria alheia. Cada passo deixava um rastro carmesim no chão do casarão, uma oferenda de dor que o assoalho de peroba parecia absorver com um apetite sinistro e vingativo. Eles não eram mais patrões, eram as carcaças espirituais de uma mentira que durou 3 décadas, vindo buscar no irmão que chamaram de lixo a única gota de água que ainda não estava contaminada pelo veneno da traição familiar. Eles caminhavam em direção ao abismo que eu agora governava com a firmeza de quem nunca se vendeu à prata. Eu não saí para recebê-los com o abraço do perdão, pois ali, naquele território das almas omissas, a misericórdia era uma moeda que já perdera a validade no tribunal das sombras. Permaneci sentado na cadeira de balanço que rangia como o estalo de um chicote de fogo, a medalha de São Jorge brilhando no meu peito como um escudo contra o pavor que emanava dos meus irmãos.
Vicente parou no primeiro degrau e tentou levantar a cabeça, mas o pescoço parecia carregar o peso de 1000 caixões invisíveis, forçando a olhar para o solo violado onde a fundação da Novo Horizonte começava a apodrecer. Ele abriu a boca para proferir uma última ameaça ou uma súplica covarde, mas o som que saiu foi o arquejo de um pulmão cheio de poeira de cemitério. O grito mudo de quem descobriu que o ouro do mundo é apenas latão diante da face da morte. Arnaldo desabou no meio do terreiro, rindo uma risada histérica e fina que rasgava o silêncio lúgubre do entardecer. Enquanto seus dedos sangrentos desenhavam a forma da Novo Horizonte no pó acumulado da varanda, ele via o que nós não podíamos ver, a procissão de mortos que Juvenal calou. Agora cercando os herdeiros com olhos de fogo fato e mãos que cheiravam a terra revirada e arrependimento. Vicente sentiu o frio de centenas de presenças invisíveis tocando a sua pele, explorando as fissuras da sua alma gananciosa e marcando seu corpo com as cicatrizes do destino que ele tentou ignorar em banquetes de luxo. Eles eram prisioneiros de um sobrenome que agora tinha o gosto amargo do fel. Donos de hectares de agonia que o sertão estava pronto para tragar de volta para suas entranhas escuras e famintas. O casarão da beira do rio começou a vibrar sob o peso daquela presença nefasta. As paredes de pau a pique suando o lodo carmesim que sinalizava o início da purgação final daqueles que se alimentaram do silêncio. Cada estalo da madeira era um veredito sendo proclamado por uma voz que não tinha cordas vocais, mas que rugia no centro da mente de Vicente como o trovão de um juízo final apocalíptico. Eu me levantei e caminhei até o parapeito, e a minha sombra protegia sobre eles como uma lápide de granito negro, sufocando o resto de esperança que ainda restava naqueles corações envenenados pela cobiça. O banquete acabou, Vicente, eu disse, e a minha voz ecoou como o rugido do rio sangue transbordando sobre os pecados da Novo Horizonte. Vocês vieram buscar o que o pai de vocês enterrou aqui, mas o que vão encontrar é apenas o preço da verdade. Retirei as escrituras legítimas do meu peito e as mostrei sob a luz pálida do candeeiro. E o papel emitiu um brilho azulado e doentio que fez meus irmãos recuarem como feras acuadas por uma tocha acesa. Eles viram as assinaturas de sangue, os nomes de quem Juvenal massacrou para erguer a sede de luxo onde eles brindavam a própria ignorância maliciosa. Vicente soluçou, um som seco e quebrado que revelava a perda total da sua dignidade de patrão. Enquanto Arnaldo tentava lamber o sangue dos próprios pés para apagar o rastro da sua caminhada descalça. Eles compreendiam agora que o casarão da beira do rio não era uma herança de desprezo, mas o local geográfico da sua condenação eterna. A fortaleza de onde Sebastião operaria a desconstrução de cada mentira da fazenda. O perfume de flores de laranjeira inundou subitamente a varanda, trazendo consigo o vulto luminoso da minha mãe, que caminhava entre os pecadores com um olhar de eterna tristeza e justiça inabalável. Ela não falava, mas a sua presença era uma lâmina de luz que violenta a mentira, forçando Vicente e Arnaldo a enxergarem o próprio reflexo na poça de lama e sangue que se formava a seus pés. A luz dela não aquecia. Ela queimava a podridão da Novo Horizonte, transformando a prata dos meus irmãos em cinzas negras que o vento do sertão levava para os confins do esquecimento. Eu senti que o pacto de 30 anos de silêncio fora, finalmente violado pela pureza daquela alma que Juvenal tentou trancar no escuro para que a sua luz não revelasse a face do monstro. Desçam até o porão da verdade, eu ordenei, e a porta que levava à cripta abriu-se com um estrondo que sacudiu as fundações do universo sertanejo, exalando o hálito gélido da justiça dos mortos. Vicente e Arnaldo rastejaram em direção ao abismo como vermes atraídos pela própria decomposição, empurrados por uma força que não permitia recursos nem hesitações covardes. Eles iriam tocar nos ossos que sustentavam o seu império. Iriam sentir o frio do rio sangue, lavando as suas consciências encharcadas de ganância e descobririam que a alma não tem bolsos para carregar o que foi roubado dos pobres. Eu segui com o candeeiro na mão. O coração de Sebastião agora transformado no motor de uma vingança que era maior do que o ódio familiar, uma missão de resgate da dignidade da terra violada. A noite estava atingindo seu ponto de maior densidade. Um momento em que a escuridão é tão pesada que parece ter peso físico sobre o peito dos vivos. Mas eu caminhava com a leveza de quem já cumpriu o seu papel no tabuleiro do destino. O casarão da beira do rio estava pronto para o ato final da purgação. E o rio sangue esperava com paciência milenar pelo momento em que a última semente podre da linhagem Juvenal fosse jogada na sua correnteza de arrependimento. Eu sabia que, ao clarear do dia, a Novo Horizonte não passaria de uma lenda maldita. E que a minha vida de vaqueiro honesto seria a fundação de um novo sertão onde a honra seria a única herança respeitada entre os homens de verdade. O jogo das sombras entrava na sua conclusão épica, e o cheiro da terra molhada trazia o aviso de que o acerto de contas final estava selado com o sangue da redenção. A descida para a cripta foi um mergulho no estômago gélido de um passado que se recusava a apodrecer silenciosamente sob o peso da peroba. Vicente e Arnaldo rastejavam pelos degraus de pedra úmida, e o som de suas respirações curtas e sibilantes era a única prece que seus pulmões, outrora inflados pela soberba, conseguiam articular naquela penumbra de pavor.
O ar ali embaixo tinha a densidade do chumbo e o gosto metálico de uma carnificina que o tempo apenas conservou em um estado de frescor maligno. Meu candeeiro, cuja chama agora queimava com um violeta espectral, revelava que as paredes da rocha suavam um lodo, carmesim que parecia ser o próprio sangue da terra tentando expulsar a infâmia dos juvenais. Eu sentia que a cada degrau, a lógica do mundo dos vivos menos a lógica das escrituras e do gado marcado era devorada por uma justiça ancestral que não aceitava nada além da verdade nua e sangrenta. Ao atingirmos o fundo da cripta, o rio sangue rugiu com uma fúria tamanha que as fundações do casarão pareceram gemer em agonia, reconhecendo o retorno dos herdeiros da traição. No centro da sala de pedra, o túmulo sem identificação brilhava com uma fosforescência doentia e acusadora. As correntes de ferro agora derretendo como cera sob a presença da medalha de São Jorge no meu peito. Vicente desabou diante das ossadas que começavam a brotar do chão batido, e viu o lodo preto da fazenda Novo Horizonte sair pelos seus poros em uma purgação física e espiritual que o fazia contrazer como um verme no sal. O ouro é latão, Vicente. A minha voz ecoou como o trovão de um juízo final, enquanto Arnaldo, mergulhado em uma paralisia de loucura incurável, tentava em vão contar os crânios que emergiam da terra como se fossem moedas de prata de um dote maldito. As ossadas dos omissos, as famílias que meu pai dizimara para erguer seu império de mármore, formavam agora um círculo de sentinelas brancas ao redor dos meus irmãos, cobrando o reconhecimento de cada hectare roubado sob o fio do chicote. Vicente tentava tapar os ouvidos, mas o grito de justiça vinha de dentro de seus próprios ossos. Uma vibração que estilhaçava a sua dignidade de patrão e revelava o mendigo de caráter que ele sempre escondeu sob ternos italianos. A fortuna da Novo Horizonte, as poltronas de couro e os relógios de ouro. Agora eram apenas fumaça acre e enxofre nas mentes daqueles que acreditaram ser deuses de um deserto de sofrimento humano. Eles estavam finalmente tocando no alicerce real de sua riqueza. Uma fundação de ossos, lágrimas secas e promessas quebradas que o sertão guardou para aquele exato segundo de revelação. O perfume de flores de laranjeira inundou a cripta com uma violência divina. E o vulto luminoso da minha mãe mesei sobre o túmulo aberto, suas mãos de luz estendidas para colher o que restara da alma dos seus filhos pródigos. Ela não trazia condenação, mas uma clareza que queimava a mentira e reduzia a soberba a cinzas estéreis que o rio sangue levava para o esquecimento. Vi Vicente e Arnaldo envelhecerem décadas diante dos meus olhos. Suas peles tornaram em pergaminho seco e seus cabelos perderam a cor. Transamos em monumentos vivos ao fracasso de uma linhagem que escolheu o ouro em vez do sangue. A luz da mãe era o tribunal final onde a prata de Juvenal fora pesada e considerada leve demais para comprar o perdão de uma única vida ceifada no escuro das matas. Vicente perdeu a voz naquela noite. Sua garganta fez-se como a porta de uma tumba, impedindo que qualquer nova mentira saísse de sua boca envenenada pela cobiça desmedida. Arnaldo, por sua vez, tornou-se o gari de memórias, condenado a vagar eternamente pelos corredores da sua própria mente fragmentada, catando os restos da podridão que ele se omitiu em denunciar. Eles não morreram na carne, pois a morte seria um presente suave diante da sentença que a terra lhes impôs. Habitar o casarão da beira do rio como sombras descalças, zeladores perpétuos de um cemitério que a Novo Horizonte tentou ocultar sob o carimbo da autoridade. A purgação fora concluída com o rigor de uma lâmina de prata, e o império dos juvenais deixara de existir no mapa do caráter humano para tornar-se apenas uma lenda fúnebre do interior. Enquanto meus irmãos eram tragados pela própria penumbra, senti que a fazenda Novo Horizonte, a quilômetros dali, desmoronava espiritualmente em um eclipse de mármore e lodo que a cidade comentaria por gerações. Canton nelore livre do pavor. Agora pastava em paz nas terras que voltavam aos seus donos legítimos, cujos descendentes eu passaria a proteger com a firmeza de quem conhece o valor da honra. O casarão da beira do rio parou de gemer e vibrar. As madeiras de peroba agora exalavam um aroma de resina nova, como se a construção estivesse sendo curada pela justiça que fora finalmente feita em suas entranhas. Eu era agora o patriarca do silêncio, o senhor de uma verdade que não precisava de gritos para ser absoluta nas bandas do Rio Sangue. A sombra do coronel Juvenal reapareceu uma última vez no topo da escadaria. Uma figura de fuligem que se desfazia em cinzas ao toque da primeira luz da manhã que conseguia furar a neblina. Ele fora rejeitado pelo solo que violou e banido do casarão, que tentou transformar em cárcere para sua própria consciência atormentada pela covardia. O vulto do meu pai desusou em uma nuvem de fumaça cinzenta que o vento sul levou para os confins do sertão, deixando para trás um vácuo sonoro que marcou o fim definitivo de uma era de trevas. O império de Juvenal agora era apenas o quintal de um cemitério florescente, e a minha herança de desprezo tornasse a pedra fundamental de um novo tempo, onde a honestidade seria a única lei respeitada entre os vivos. Aceitei o meu papel como guardião das sombras, entendendo que a minha vida de servidão e humilhação fora o treinamento necessário para que eu pudesse carregar o peso da balança da justiça sem me corromper. Sebastião, o vaqueiro humilhado, morrera naquelas ruínas para dar lugar ao senhor da beira do rio.
O homem que transformou o pavor em honra e o lodo em solo fértil para a verdade. Eu não buscava mais o luxo ou a prata, pois eu possuía o que Vicente e Arnaldo nunca teriam: a paz de quem dorme com a consciência limpa sobre um assoalho que não esconde mais cadáveres sob suas tábuas de peroba. O sertão agora me reconhecia como seu protetor legítimo, o herdeiro que as almas omissas escolheram para lavar a mancha de sangue da nossa linhagem. A manhã que nasceu após o julgamento final trouxe um sol de uma claridade cristalina, e as águas do rio Sangue recuaram para o seu leito com uma transparência que permitia ver o fundo de pedras brancas e purificadas. A terra, saturada por décadas de mágoa, parecia suspirar de alívio sob o calor do novo dia, pedindo para ser semeada com a semente da honestidade que nenhum juvenal antes de mim teve a coragem de plantar. Vi o verde brotar novamente nos pastos que antes eram cinza, um sinal de que a natureza perdoa o solo quando o pecador é finalmente expurgado do centro do poder pela força do caráter. O casarão da beira do rio brilhava com uma dignidade severa, pronto para ser o farol de luz que nasceria do coração daquelas trevas sertanejas. Ao final da jornada, eu estava sentado na varanda, com a Bíblia da minha mãe e a medalha de São Jorge na mão, observando Vicente e Arnaldo como dois vultos quebrados que vigiavam a própria ruína na base da escadaria. Eles eram agora as estátuas de sal de um império que a ganância destruiu, lembretes permanentes de que a honra lavada na lama é a única herança que resiste à eternidade. O jogo das sombras fora encerrado, e Sebastião permaneceria nestas terras não como filho deserdado, mas como o guardião de um segredo que transformou o deserto em justiça e a ruína em redenção. O sertão agora guardava um novo silêncio, o silêncio da paz que só a verdade absoluta é capaz de proporcionar a quem soube habitar o escuro sem perder a fé na luz. O sertão agora guarda um novo silêncio, um mistério que corre nas veias cristalinas do rio Sangue e ecoa nas vigas de peroba curadas do casarão. A fazenda Novo Horizonte não passa de uma cicatriz devorada pelo mato, um lembrete eterno de que impérios erguidos sobre o lamento alheio estão fadados ao abismo do esquecimento. Eu, Sebastião, permaneço nestas terras não como filho humilhado, mas como o sentinela da verdade que a luz do dia sempre temeu encarar. A honra lavada na lama torna a única lei que respira por aqui, onde os mortos finalmente encontraram repouso e os vivos aprenderam o peso esmagador de sua própria sombra. Se esta descida ao pavor e a justiça tocou o seu âmago, não saia desta narração sem deixar o seu rastro de apoio. O seu like é a chama que sustenta nossa voz sombria no deserto, permitindo que estas histórias de redenção alcancem outras almas perdidas na penumbra da cobiça. Compartilhe este relato com aqueles que ainda caminham na cegueira da soberba, para que saibam que a justiça das sombras nunca deixa um pecado sem cobrador. A roda do destino gira sem pressa, mas esmaga com força absoluta quem ousa desonrar o solo sagrado que o sustenta. Agradeço por terem ficado em vigília comigo até o clarear deste novo dia, purificado pelo fogo das revelações sangrentas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o nosso próximo mergulho no pavor regional, onde segredos ainda mais escuros aguardam para serem violados pela luz da verdade. Agora, peço que escute atentamente os ruídos da sua própria casa. Se o assoalho ranger no meio desta noite, pode ser apenas o vento, ou talvez a terra vindo buscar o que lhe foi roubado. Fique em paz se as sombras permitirem, e até o próximo chamado no limiar da escuridão.